Fala aí, criptobrabos. Beleza? Para quem não me conhece, eu sou um dos brabos, sou Paulo Palma, médico, sou formado em direito também, jurista, sou investidor de criptomoeda há 350 milhões de anos e opero como um smart money. Eu tô aqui para ensinar vocês a operarem o mercado e ganharem aí o máximo de dinheiro que vocês conseguirem durante essa altcoin season. Quero enriquecer junto comigo o maior número de pessoas possível com aquilo que eu vim aprendendo nos últimos anos. Se você está chegando pela primeira vez, saiba que a gente tem aqui no nosso canal é, uma série de vídeos educativos bem curta, tá? A gente não fica enrolando, cobrando de você pagamento, nada disso, tá? Então, se você vier aqui ó, nas playlists, você vai ter tudo o que você precisa saber para começar a ganhar dinheiro em breve no mercado, se você seguir a risca aqui o que a gente oferece de conteúdo E aí, neste gente, beleza? aqui, que é a nossa playlist Introdução Rápida ao Trading de 4 vídeos, tá? Essa aqui é uma excelente oportunidade para aprender o que é mais importante, como comprar Bitcoin, por que os fundamentos se sustentam, como é o nosso setup, por que ele funciona e como a gestão de risco é feita de maneira matemática e não baseada só no achismo, tá? Se você está gostando desse conteúdo, deixa o like, se inscreve no canal para ficar a par, porque algumas das coisas que a gente oferece aqui precisam ser vistas rapidamente para você aproveitar a oportunidade do mercado. E hoje eu vou entrar mais a fundo nesse tópico aqui, a pedido de um dos nossos espectadores aí, meu amigão, pediu para que eu explicasse um pouco melhor o operacional que a gente usa aqui, que eu mostrasse um pouco mais em detalhes como que ele funciona, o que que eu considero na tomada de decisão, tá? Então vai ser disso que a gente vai falar hoje. Espero que vocês gostem. Vamos lá direto então ao assunto. Hoje nossas posições estão dando muito certo. Se a gente pegar aqui, eu divulgo as minhas posições, não tenho que esconder. Estou fazendo 23%, 17%. Vejam que as únicas posições que não estão entrando aqui hoje são só algumas que ainda não andaram, mas todas as outras dando bastante lucro. FET que eu chamei esses dias no grupo está dando muito retorno. Que mais que a gente tem aqui? Alt USDT, uma entrada aí que eu indiquei para os meus membros. Hoje já está dando 6% de lucro. Ordinal andando, finalmente, hein? Tava desistindo já de Ordinals, viu? Nunca que anda. Vamos ver se agora ela dispara aqui de vez e vai embora. Tô animado com esse investimento. Cubic que já deu mais de 100% pra gente e por aí vai, né? Então hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre por que o nosso operacional funciona. Se vocês tiverem dúvidas que restarem depois desse vídeo, me avisem, falem comigo que eu tô aberto aí, quero ouvir a opinião de vocês. Então eu vou pegar um papel aqui que eu nunca vi, tá? Algum papel que eu nunca tenha analisado. Vamos pegar esse aqui. Esse aqui eu já analisei. Vou pegar um aleatório aqui, TRB. Pronto. Não tenho análises prévias desse papel, certo? Então, basicamente, o que eu faço para a avaliação de um papel é muito diferente de tudo que vocês vão ver as pessoas de YouTube aí ensinando. Eu uso tecnologia ao meu favor. Então, o que é que me ajuda aqui? Eu uso inteligência artificial, eu uso automação de uma série de funções e eu uso algumas questões de análise técnica, tá? Isso aqui é o que realmente faz com que eu tenha os resultados que vocês já devem ter notado que a gente está tendo juntos. Então, o que acontece é o seguinte: quando eu olho para um papel, a apresentação normal de um gráfico é essa que vocês estão vendo, né? Nós temos os candles de baixa e os candles de alta. O movimento de preço geralmente ele ocorre em ondas, né? De alta, baixa, alta, baixa, alta, baixa, alta, baixa e por aí vai, né? E isso é um fenômeno que vai se manifestar em diferentes tempos gráficos, tá? Você vai conseguir ver esse padrão ondulatório como algo natural do mercado. Isso aqui, cada um desses tracinhos é um candle de um dia. Mas se eu, por exemplo, vir para 3 horas para a gente ver o que está acontecendo nas últimas horas nesse papel, o mesmo padrão se repete, né?
você tem ondulações de alta e de baixa, ondulações de alta e de baixa, ondulações que vão embora, certo? E isso se mantém como um padrão que sempre vai acontecer nos mercados. Se eu pegar aqui para ver o 1 segundo, vocês vão ver esse mesmo padrão, ó. A cada segundo ele vai dando aqui para mim uma nova informação, ó. 1 segundo, vamos esperar 1 segundo. E aí vocês veem que também, ó, nessa manifestação também ocorrem ondulações de preço, tá? Essas ondulações de preço, quando a gente vai falar sobre a análise técnica, teoria por trás disso, são chamadas de volatilidade. Para vocês terem uma ideia, e eu vou só usar aqui para mostrar para vocês, estão vendo isso aqui, ó, correlação ao Bitcoin, volatilidade. Aqui eu quero ver quanto que é a volatilidade média desse ativo. Então, se o Bitcoin tem 1,43% de volatilidade hoje, que significa que ele oscilou aqui cerca de 1%, 1,43%, alguns papéis têm uma volatilidade que às vezes é 10 vezes maior. Ó. Nesse aqui, a volatilidade está sendo aí quase 4 vezes a do Bitcoin. E basicamente dizer que a volatilidade é 4 vezes maior significa dizer que ele caminha para cima e para baixo 4 vezes mais do que o Bitcoin normalmente caminha, tá? Então aqui se a gente dividisse em 4, enquanto o Bitcoin anda isso e recua isso, esse papel anda isso e recua isso, tá? Volatilidade é um elemento do mercado financeiro que é basicamente o que qualquer pessoa que vai investir procura para ter rendimento. Eu preciso de uma alta volatilidade para capturar 180% de lucro. Só que é a mesma alta volatilidade que pode me gerar 60% de perda, tá? Então, basicamente, o que eu quero para ser um trader de sucesso, eu posso até usar esse papel aqui como referência agora, é ser capaz de entrar no papel na hora certa, porque independente desse papel ser bom ou ruim, quem comprou aqui nessa faixa de preço conseguiu fazer uma operação que pode ter dado para essa pessoa 175% num intervalo aqui de 3 dias, tá? Por outro lado, a pessoa que comprou o papel nesse candle viu o papel se desvalorizar e o seu investimento se desvalorizar aí no intervalo de 1 mês e 10 dias, mais de 70%. Então, para você ganhar dinheiro no mercado, o que você precisa é buscar a hora certa de entrar. E para entrar na hora certa, foi desenvolvido um negócio chamado análise técnica, que nada mais é do que a observação de padrões do mercado que se repetem e que ajudam a gente a entender determinados tipos de processo. Quer ver? Eu vou pegar aqui um papel aleatório e pegando um movimento específico dele, eu vou mostrar para vocês quantas avaliações de análise técnica poderiam ser feitas. Então, pega esse movimento de alta desse papel aleatório, certo? Então, o que a gente tem aqui? Vocês conseguem notar que durante este período aqui, o papel ficou abaixo dessa linha que eu tracei, ele achou uma região aqui que segurou o preço, e geralmente quando o movimento fica nesse espaço, a volatilidade não permite que você ganhe muito, certo? O que a gente tem aqui é uma acumulação que a gente fala, é um movimento em que grandes institucionais estão comprando e eles estão acumulando papel. Quando isso rompe para cima, a gente fala que isso foi um movimento de acumulação. Quando isso rompe para baixo, a gente fala que isso foi um movimento de distribuição, em que os institucionais venderam predominantemente o papel aqui. Um exemplo de distribuição é essa região aqui, ó. Nessa região, houve uma distribuição até o momento que os institucionais falaram assim, tá bom já vendemos o suficiente, deixa o preço andar. E aí o preço vai embora, tá? Essa forma de entender o mercado, ela foi estudada por um cara chamado Wyckoff, e ele traçou esses elementos de acumulação e distribuição como uma característica, tá, do sistema financeiro que é possível de ser prevista. O que a gente quer fazer são alguns detalhes de avaliação que pouquíssimos traders são capazes de fazer. A gente está jogando aqui a Champions League
tá? Nesse canal aqui vocês estão jogando pelo Barcelona, eu não estou jogando no Brasil, no Corinthians, apesar de eu ser corintiano. Então, além de descobrir, né, qual é o espaço de acumulação que eu preciso delimitar, que é um primeiro elemento importante para a minha tomada de decisão, eu também quero saber a hora de entrar nessa acumulação o mais próximo possível disso daqui. Porque tempo é dinheiro. E o tempo que eu poderia comprando aqui, por exemplo, deixar esse dinheiro parado nesse papel durante quase 6 meses, só para então eu conseguir fazer um ganho mais exponencial, é um tempo em que esse dinheiro poderia estar sendo investido em outro papel e me dando lucro, ao invés de ficar parado nessa zona de preço. Então, o nosso sistema operacional, ele não só quer comprar no momento certo de acumulação, como no fim da acumulação, para que eu entre e já pegue a pernada logo, faça um lucro, saia daqui e vá para outra moeda, entendeu? Isso aqui significa que eu já sei a hora certa de entrar, já sei o local certo de entrar, mas além disso, eu ainda vou mais longe, eu vou entrar exatamente na hora que vale a pena. Não quero perder tempo aqui. Fiz 100% de lucro, saio fora e vou para o próximo papel, tá? Esse é o nosso objetivo com o nosso modelo operacional. E aí, basicamente, como eu estava explicando para vocês, além da acumulação, por exemplo, de vários momentos de acumulação, né, que a gente pode ver, então eu falei desse aqui para vocês, eu posso falar desse aqui, que provavelmente seria nessa faixa de preço, eu posso falar desse aqui, e aí eu posso falar desse aqui, que foi uma acumulação mais curta, tá? E aí o que eu consigo ver além disso? Geralmente existem alguns padrões gráficos que foram descobertos na análise técnica ao longo do tempo que são sugestivos de alguns tipos de movimentação de mercado. Por exemplo, isso aqui é um padrão que as pessoas chamam de triângulo descendente. Triângulo descendente, quando ele ocorre numa tendência de baixa e o preço começa a oscilar, bate aqui, retorna um pouquinho, fica mais baixo, ele tem mais chance de romper para baixo do que para cima. Um outro padrão de acumulação que a gente pode encontrar aqui, que é interessante de ver, compartilhar com vocês, ó, é esse daqui, ó. Você tem este padrão em que o preço ele começa progressivamente a fazer um afunilamento de preço. O nome disso aqui é cunha descendente. E esse aqui é um padrão que tende a romper para cima, na maioria das vezes, porque ele indica que cada vez que o preço cai, ele consegue cair menos, porque a força de venda está baixa e a força de compra está mais forte. Aqui, por exemplo, ó, você vai ter um padrão em que se pode dizer que há a formação de um triângulo ascendente, que geralmente rompe para cima, e aqui a ruptura para cima foi muito rápida. Para vocês terem uma ideia, quando eu pego esse modelo do triângulo, eu geralmente projeto esse aqui como meu alvo de movimento de alta, tá? Vocês veem que bateu certinho. Existem vários elementos que ajudam a gente a prever. Por exemplo, aqui, se a minha movimentação de baixa foi essa daqui, eu pego essa mesma amplitude de movimento, projeto na minha zona de ruptura, e aí eu acho meu alvo. Olha aqui onde foi o alvo, exatamente na zona que virou suporte. Então, todos esses padrões gráficos, eles são estudados na análise técnica como formas de ajudar a gente a prever o movimento de preço, tá? Tudo isso é só para mostrar para vocês que a análise técnica é muito importante para você operar um papel. Só que acontece que quando um movimento de baixa ele começa, é muito difícil de você definir aonde que ele vai parar. É muito difícil você saber, e eu posso até usar o replay aqui. Imagina que esse movimento estava de alta e você estava achando que ele ia subir para sempre. E aí você começa a ver o preço se movimentar num momento de queda, e aí ele acha esse espaço de suporte aqui.
Vamos supor que aqui ele formou um primeiro suporte. Quando você vê uma movimentação dessa, você fala, bom, ele fez isso aqui, pegou, ele vai continuar subindo ainda mais, né? E aí o tempo vai passando e aí ele começa a titubear, volta, opa, rompeu. Quando o preço rompe uma zona de suporte, geralmente ele tenta um reteste antes de cair, tá? E aí é exatamente isso que acontece, ele tenta esse reteste, vocês veem que a sombra superior ficou bem ampla, significando que na medida em que os compradores tentaram empurrar o preço para cima, a força vendedora foi muito forte e empurrou ele de volta para baixo, ao ponto de no fim do movimento de um dia, o preço voltar praticamente ao ponto em que ele tinha começado anteriormente. E aqui a gente já está vendo que se formou um outro ponto de suporte que coincide com esse topo. E isso não acontece por um acaso. Esses são os suportes e resistências que são uma característica principal da avaliação técnica. O preço ele respeita a própria história do papel, utilizando determinados pontos como pontos de gatilho de preço. E aí a gente vê a continuação desse movimento. Vejam que ele tenta segurar e quando ele perde a zona de suporte é quando o real movimento mais amplo vai acontecer. Vejam, no momento que ele perdeu, começa um aumento de volatilidade de preço. Como eu disse para vocês, muitas vezes ele retesta a zona que anteriormente foi suporte como resistência. E a única diferença entre suporte e resistência é que resistência é quando o preço está abaixo, suporte é quando o preço está acima. Então aqui essa zona era suporte, quando rompeu ela virou resistência nesse ponto, tá? E aí o preço vai embora, vejam que ele vai chegar num novo patamar aqui, e você não sabe se ele vai romper para cima ou para baixo, mas você sabe que aqui você tem um ponto de suporte importante, porque esse foi um antigo topo. Esse foi um lugar que foi utilizado como suporte anteriormente. Então a gente continua vendo o movimento e tenta entender, olha só que interessante o que está acontecendo aqui. Vejam que aquela mesma linha que a gente traçou anteriormente serviu como ponto exato de retorno do movimento. E depois aqui a gente teve também um retorno exato em que houve uma falsa ruptura que foi imediatamente negada, certo? O preço continua, mais uma vez essa região é usada como uma resistência, tá? E a gente vai vendo que assim, só com suporte e resistência a gente já tem certa previsibilidade dos preços. Agora, quando eu olho isso tudo aqui, eu digo para vocês, e agora? Ele vai romper para cima ou para baixo? Muito difícil de dizer. E aqui, eu sabia que ele ia romper para baixo ou eu achei que ele ia para cima? E aqui, eu sabia que ele ia romper para baixo ou eu achei que ele continuaria o movimento de alta? Esse tipo de avaliação requer aí um treinamento bastante grande de avaliação técnica, para você saber sentir melhor os dados do mercado e conseguir tomar uma decisão coerente a respeito de qual seria o melhor momento, tá? E aqui é onde o preço se encontra novamente lutando para superar essa zona de resistência. Como que você faz para saber que aqui era uma excelente zona de compra? Como que você saberia que aqui era outra excelente zona de compra? Como que você sabia que aqui talvez não fosse uma boa zona de compra, né? Porque afinal de contas o preço derreteu depois. É muito difícil de você tomar essa decisão, tá? E aí aqui no ramo de indicadores, há vários indicadores que tentam nos ajudar a prever qual vai ser, por exemplo, o próximo movimento de preço. Um bem comum é o uso de médias móveis, que são nada mais nada menos do que indicadores que me mostram cada um desses riscozinhos que apareceu é uma média móvel diferente. E inclusive as cores dessas médias móveis estão horríveis, hein? Que mau gosto quem fez esse indicador tinha. Vamos deixar mais brabo aqui. Deixar azul claro, né? Fazer um degradê de azul. E aí a gente põe um rosa pastel aqui para média mais longa, né? Média de longo prazo. Basicamente, média móvel, por exemplo, é um indicador que faz o quê? Ela vai contar o conjunto de períodos anteriores. Então, vamos supor
que eu estou usando esse candle aqui como referência. A média branca é a média de 20. Então, ela representa a média de preços dos últimos 20 candles. A média de 50 é a média azul escura. Ela representa a média de preço dos últimos 50 períodos. A média de 100 é a média de azul clara, que representa os últimos 100 períodos. E a média de 200 é a mais longa. Vejam que a média mais longa, que é a rosa, ela demora mais para encontrar o preço. Mas uma das formas de você saber se um papel está em tendência de alta ou tendência de baixa é você pegar, por exemplo, as médias de 100 e de 20, que é uma média longa e uma média curta, e o preço vai estar em movimento de alta ou em tendência de alta sempre que houver um cruzamento da média rápida pela média longa. Inclusive, esse é um setup operacional bem comum. Você compra quando a média cruza para cima. Veja que aqui ele deu um sinal falso, veja que aqui ele deu outro sinal falso, mas aqui quando ele deu o sinal verdadeiro, ele te leva a carregar essa posição até aqui. Você não vai sair no topo. Nesse caso aqui, você entrou cedo até, pegou aí 3.000%, né? Tá bom. Mas depois o preço voltou e você só ia sair quando a média cruzasse de volta aqui. Então você saiu aí com 500. Quer dizer que você deixou de receber 3.500% para ficar com 500. 500 é um ótimo investimento. E no sentido contrário também aqui, ó, vocês podem ver como que nós estamos. E todo esse movimento de baixa aqui é um movimento que você, se usa médias móveis, não perdeu dinheiro, porque você saiu do papel aqui quando houve o cruzamento da média e você não ficou exposto a 90% de queda do valor do ativo que ocorreu depois disso, tá? Então, os indicadores, eles ajudam a gente a tentar prever se aqui, por exemplo, iria para cima ou para baixo. Como estava abaixo das médias, a maior tendência é que ele fosse para baixo. Aqui, quando a gente estava nessa acumulação acima das médias, a maior tendência é que ele fosse para cima. Existem vários indicadores, né? Esse indicador que eu mostrei para vocês da média móvel é um indicador que ajuda a gente a entender tendência. Mas também existem indicadores como, por exemplo, as bandas de Bollinger, criados lá por um alemão, que basicamente fazem o seguinte: esse intervalo de preço aqui entre a banda inferior e a banda superior representa todo o conjunto de preços que costumam ocorrer nesse ativo dentro de um desvio padrão de 2. Aquela questão de que 99,7% do tempo o preço vai ficar dentro das bandas de Bollinger. E vocês veem que geralmente a banda de Bollinger ela retrai no movimento que precede uma grande volatilidade. Ela retrai e agora quando ela começa a abrir é o momento que a gente está pensando que vai haver um movimento mais amplo. Ela retrai e quando corre movimentos mais amplos ela amplia, ela fica mais larga. Olha aqui quanto tempo que ela ficou estreita para depois começar a fazer um movimento de alargamento. Esse aqui é um indicador que não é para análise de tendência, mas é para análise de volatilidade ou oscilação. Eu não vou ficar falando de 1001 indicadores para vocês, mas um outro bem legal de se saber é o RSI, né? Opa, esse aqui não é o RSI, esse aqui, o Relative Strength Index, tá? Basicamente o que o RSI faz para nós, espera aí que não é esse que eu quero mostrar, é esse daqui, ó, RSI. O que o RSI faz? Ele é um indicador também que mostra quando o preço fica excessivamente sobrecomprado e sobrevendido. Tem gente que ganha muito dinheiro no sistema financeiro operando só usando RSI. Como? Você faz assim, ó. Toda vez, vamos pôr aqui as médias móveis de novo para vocês verem como você pode inclusive juntar modelos para conseguir fazer um ganho interessante no sistema financeiro, né? Eu estou só configurando aqui do jeito que me agrada, mas assim, ó, sempre que a gente tiver a média curta acima da média longa, a gente compra o papel todas as vezes em que o RSI ficar um pouco mais sobrevendido.
Então aqui a média estava acima, você compra. Aqui a média estava acima, você compra. Aqui a média estava acima, você compra e você vai ser estopado, porque aqui já começou a cair. Mas vejam que de todos os movimentos de preço que você poderia ver, o RSI te deu uma oportunidade, duas oportunidades de compra boa, duas oportunidades de compra barata. Entendem? Então esse é o tipo de questão que pode te ajudar a tomar a decisão aí baseando nas suas análises tanto de preço quanto de gráfico. Acontece que para você aprender a mobilizar esse monte de indicador, esse monte de coisa para realmente fazer dinheiro no mercado, leva tempo, tá? E mesmo assim é difícil. Eu aí estando há 5 anos com mais de 1000 horas de gráfico, eu ainda não sou uma pessoa que me considero realmente especialista em análise técnica. E aí, o que acontece é que nos meus estudos aí ao longo dos anos, eu acabei tendo a oportunidade de explorar na internet aí o mais tipo diferente, o mais vasto tipo de diferença de conteúdos, tá? E comecei a me envolver com pessoas que são muito bons traders, os melhores do mundo, não os melhores do Brasil. Estou falando do Barcelona, não estou falando do Corinthians. E isso me deu a oportunidade de conhecer alguns indicadores diferenciados. Hoje em dia o indicador que eu uso é esse aqui, Engineering Robo AI. Esse é um indicador pago, no caso ele é um indicador extremamente caro. Para você ter acesso a todas as funcionalidades dele hoje, eu acredito que você vai ter que pagar algo na faixa de 30 mil reais no mínimo. Então realmente é um tipo de produto diferenciado, mas que não está acessível a todo mundo. Então, quando eu fiz esse canal, eu queria ajudar vocês, que são os meus amigos, a terem acesso a alguns insights que um investidor que não é institucional, não é um grande banco ou não é um trader profissional, geralmente não vai ter, tá bom? Só que como todo indicador não dá sinal de compra. Indicador não te faz ganhar dinheiro. Você tem que agregar o indicador com uma análise sua. E é isso que a gente faz aqui nesse canal. Então a pergunta do meu amigo foi, tá, mas me ajuda então a entender da onde que vem cada um dos pontos que você usa para a entrada e saída das posições quando você sugere que a gente faça uma ou outra entrada. E aí, eu já tinha explicado em outros vídeos, mas eu vou retomar aqui, que eu uso como parâmetro 5 critérios, né? O primeiro é o corte do pescoço de baixa, tá? Esse aqui é um indicador que não é possível de ser feito por um robô. Mas o que ele basicamente tenta fazer é achar uma linha de tendência de baixa. Esse é um conceito importante. Uma linha de tendência de baixa que é rompida. E essa ruptura da linha de tendência de baixa, ela indica uma tendência de reversão de preço, certo? Eu preciso que um movimento de baixa seja rompido antes de que ele comece a subir. Se eu pegar aqui para trás, ó, eu consigo traçar outros movimentos de ruptura de tendência de baixa. Esse aqui com certeza é um muito simples, ó. Você pega essa alta e junta com esse topo. E aí depois você projeta lá para baixo para ver aonde que ele vai parar. Olha só o que acontece. O preço continuou caindo até que ele chega aqui e rompe. No momento que ele rompeu essa linha, vocês veem que é o início de um processo de troca de tendência que vai dar nessa grande pernada de alta aqui que ele fez. Esse tipo de avaliação técnica, ele tem algumas sutilezas. Agora, quando eu faço assim, parece muito fácil. Mas às vezes não é tão fácil assim na hora que você está vendo o papel e ele ainda não fez a movimentação subsequente de preço. Olha esse daqui. Esse aqui não faz sentido nenhum, isso que eu tracei. O que faz sentido é isso daqui. Vejam que antes de eu ter esse topo, eu não sabia que aqui ia ser uma região de topo. Eu não tinha uma referência clara. A minha referência clara era essa daqui, né? Então eu vim, rompi aqui, e quando eu tenho essa ruptura eu faço mais um movimento. Quando eu vi que esse movimento aqui ficou
como um novo topo de preço, eu preciso reajustar a minha linha para essa nova fase do movimento. E ele vem, faz uma grande correção. Quando ele rompe, vejam que ele para de cair. Ele lateraliza. Inclusive, se vocês estão prestando atenção, vocês vão perceber que aqui ele tem mais um processo de acumulação, certo? E aí o que acontece é que com o passar do tempo ele vem e faz um novo topo aqui. E mais uma vez eu tenho um grande topo aqui. Então eu vou pegar a minha linha e vou precisar projetar novamente ela. E qual que é o pivô que eu uso como base? O ponto mais alto, certo? E aí notem que quando agora eu tenho essa ruptura de preço aqui me dá uma entrada logo no início do movimento de alta exponencial, tá? Traçar isso não é algo que a gente aprende a fazer da maneira mais correta de cara. A gente tem que treinar o olho, tá? E é um pouco. Vocês veem que esse é o tipo de análise que eu não vou fazer baseando-me em indicador nenhum, tá? É só uma análise de preço. Agora, o que acontece é que assim, como eu disse para vocês, usando até esse exemplo, eu tive uma primeira ruptura aqui, depois eu retracei ela nesse segundo topo e depois eu retracei. Então, o que que esse topo tem de diferente? Por que que aqui era uma boa entrada? E por que aqui, nessa ruptura, o papel não subiu tanto? E por que aqui, nessa ruptura, não é ideal? Porque eu fiquei muito tempo ainda sem ganhar dinheiro antes de movimentar. O grande segredo para você ganhar dinheiro no trade é você aprender a entrar nessa aqui e não entrar nessas outras. E é muito difícil fazer isso. É muito difícil, menos de 1% dos traders conseguem fazer isso. Então é sobre isso que a gente está falando aqui no canal. E aí o que acontece é que quando a gente tem esse primeiro critério de ruptura de um pescoço, esse critério não é suficiente, esse é só o primeiro, tá? A gente precisa de outros indicadores que indiquem ou que ajudem a gente a perceber, e vou ir para cá, por exemplo. Espera aí. Eu preciso de outros indicadores que me indiquem que eu estou nessa fase de pré-explosão e não nessa fase aqui em que o preço só lateralizou, nem nessa fase aqui em que o preço fingiu que ia e voltou. Para isso eu uso outros critérios. E aí os outros 4 critérios que eu uso são dados por esse indicador que eu falo para vocês. O primeiro critério é um critério baseado em inteligência artificial. Vocês estão vendo que os meus candles mudaram de cor quando eu ativei aqui o indicador? Vocês estão vendo que eles eram vermelhos e azuis? Eu vou até mudar para deixar bem claro como é diferente. Eu vou deixar ele azul claro quando é de alta e branco quando ele é de baixa. Deixa eu mudar aqui também. Azul claro das wicks, das sombras, né? Olha só, nossa, eu gosto muito de degradê azul. Acho muito agradável ao olho. Vejam que os movimentos de preço e a cor dos candles, elas são determinadas pelo movimento do candle. Se ele está caindo, ele fica branco. Se ele está subindo, ele fica azul. Se ele cai branco, aquele que subiu um pouquinho ficou azul. Caiu branco, azul, branco, azul. Quando eu troco aqui, mudam as cores. E agora eu tenho candles em 3 cores: verde, vermelho e cinza. Essas cores, elas são feitas por uma avaliação da inteligência artificial que basicamente vai usar critérios de volume. Inclusive eu posso pôr até aqui volume como um indicador à parte, só para ir mostrando para vocês. Olha só o volume, vamos lá. Estão vendo que apareceram aqui, ó, várias barrinhas? Isso aqui são indicadores de volume. Quanto que foi o volume total de negociação durante o período? Então, quando um robô como esse que a gente usa diz que o gráfico está verde, ele viu alguma alteração no volume, olha aqui, ó, fora do normal. Ele viu alguma alteração no volume fora do normal. Ele viu algum tipo de alteração no volume que fez com que ele começasse a desconfiar que esse papel começaria um processo de alta, tá?
Só que o robô, ele não utiliza só esse critério como fundamento. Há muitos outros parâmetros que ele vai ajustando ao longo do tempo para aprender conforme a movimentação de preço do papel, se aquele movimento que ele está fazendo é algo diferente do anterior ou se ele é igual, tá? Aí vocês me perguntam, mas exatamente quais são esses critérios? Se eu soubesse e se eu tivesse acesso a isso, eu não precisaria do robô para operar. A inteligência artificial ela é uma caixa preta, né? A gente coloca ela para analisar papéis e quanto mais papel ela analisa, melhor ela vai refinando o modelo dela. Então, o que acontece é que alguns parâmetros de volume, alguns parâmetros de suporte e resistência, que são essas linhas que o próprio robô vai traçando, são elementos, só para dar um exemplo também desses suportes. Vejam que as linhas que ela traça, espera carregar, elas vão mudando ao longo do tempo. Ó. Ela vai ajustando as linhas conforme o preço vai se movimentando. E na medida em que ela vai aprendendo sobre isso, ela vai fazendo os ajustes para que no futuro você consiga usar o parâmetro da maneira mais correta possível. Vem como é algo bastante assertivo? Olha só que legal. E por aí vai. E aí o que acontece? Mesmo quando o robô deu sinal de compra aqui, esse sinal eu jamais teria entrado. Porque aqui não tinha ainda uma ruptura do canal de pescoço, então não era uma hora boa de entrar. Vejam que o robô aqui ele falha, mas a análise técnica não. Aqui você não vai ter entrado ainda. Você pode até dizer que ele rompeu esse pescoço e você estaria pensando em entrar. Mas como você vai ver, mesmo que ele rompeu o pescoço e está ficando verdinho, a gente só vai ter atingido 2 critérios. Porque o segundo critério, como a gente viu, é inteligência artificial verde. Certo? Aí vem o terceiro critério, que também é dado pelo indicador e que representa basicamente isso daqui, tá? Esse AI Social Intelligence Score, ele é um compilado de algumas métricas diferentes que são utilizadas. Quais são elas, tá? Primeiro, o que esse robô faz é que ele faz um rastreio em tempo real de redes sociais. Quem não é muito familiarizado com criptomoeda, talvez realmente não tenha tanta facilidade em entender a importância que exista de a gente fazer uma análise baseada em rede social, mas o Twitter em particular é um dos lugares onde há o maior número de informações sobre cripto que vocês podem encontrar. Então, quando você vem aqui, por exemplo, no Twitter, escreve, por exemplo, hashtag Cubic, você vai achar, por exemplo, a página oficial desse projeto aqui. E você vai ver a quantidade de informações que são divulgadas no Twitter desse projeto. E você vai ver quantas pessoas que seguem esse projeto. Você vai ver quem são as pessoas que seguem esse projeto. Você vai ver o tipo de usuários desse tipo de serviço. E basicamente, com base nesse tipo de métrica, você consegue saber se um projeto tem bastante adesão ou não. Quer ver um exemplo interessante? Primal Nomads. Isso aqui é um projeto de Rune. E esse é um projeto de Rune que é bem hypado, até foi hypado durante um tempo. Se você consegue aqui, ó, por exemplo, olhar o site deles para ver como que é organizado. Olha só, você entra aqui você vê sua carteira de cripto, ela está acessível para participar da whitelist de divulgação do NFT deles, do original deles, né, do Rune deles. Você vê os criadores, você vê toda essa estética própria, você vê os usuários que estão no ranking de pontuação aí das tarefas, tá? Então existem várias dessas métricas que geralmente o varejão acaba explorando aqui. Tem um youtuber que eu gosto bastante, que é o Coleta Cripto,
E ele é um dos caras que farma airdrop, né? E ele, puta, ele dá umas calls muito boas, assim. E se você vê a live dele, ó, ele tem 7.000 seguidores, segue 2.000 pessoas. Ele é um cara, por exemplo, que assim, ele fica vendo aqui, vai aqui, vê o que que é o projeto, entra no site, vem ver aqui quem que está sendo referenciado, vem para ver aqui se tem algum tipo de questão para ele avaliar e vai explorando, tá? Isso aqui é como o varejo explora essas redes sociais de maneira a achar bons projetos. Mas você acha que um institucional que está preocupado com dinheiro liga para isso? Eu só preciso de uma métrica. E depois que essa métrica foi compilada aí nos algoritmos desse indicador, você tem uma métrica pronta que te poupa de precisar olhar Twitter e afins. Então, basicamente, eles têm um score que compila esses vários dados de preço, vários dados de adesão em redes sociais, que vai de 1 a 5, verde a vermelho. E aí, basicamente, quando ele tiver verde maior do que 3, você tem aí mais um critério para você entrar. Depois, tem um outro elemento muito importante. E talvez para mim esse seja o mais legal de avaliar. Smart Money. O que acontece na tecnologia da blockchain? Vamos entrar aqui na Etherscan, por exemplo. Quando você entra aqui, você tem aqui o conjunto de todas as transações realizadas na rede Ethereum em toda a história. Então você consegue ver que essa carteira mandou para essa carteira esse valor de Ethereums. Você consegue ver que essa carteira, essa transação representa o envio dessa carteira para essa, um valor bem pequeno. E basicamente você tem aqui a possibilidade de procurar qualquer... Opa, perdão, temos aí uma entradinha, hein? Espera aí. Vamos ver o que é o NOT. Deixa eu aproveitar, eu gosto de sempre estar olhando. Às vezes a gente tem... Ué, sumiu meu gráfico? Que curioso. NOT.USDT.p. Vamos ver? Por que não está aparecendo? Ah, é porque eu acho que eu estava dando replay. Acho que agora vai isso, era isso mesmo. Agora vai dar. Aê. Opa, NOT.USDT querendo entrar. Tá verde, rompeu a resistência. Eu já estava posicionado nesse papel, mas basicamente essa entrada aí me dá a oportunidade de comprar mais um pouco. E é exatamente isso que eu estou fazendo agora no meu celular enquanto eu falo com vocês. Esperem só um instante. Já estou aí com um lucro de 60% desde o meu ponto de entrada. Estou com uma alavancagemzinha pequena, então provavelmente deu 30%. Isso mesmo, eu comprei aqui nessa zona aqui, então eu estou com 60% porque está alavancado. Quem quiser entrar comigo, mais um ponto de compra, dá para duplicar aí os ganhos, né? Dá para aumentar a exposição e faria de fato bastante sentido nesse contexto, porque está atingindo uma zona aí de importância, tá? Espera só um pouquinho aqui para eu terminar de efetuar a operação. Afinal de contas, a gente só ensina o que a gente faz, né? E não adianta nada ensinar sem fazer. Vou pegar aqui. Pronto. Aumentada a posição. Agora que eu tenho duas posições, uma aqui, o meu preço médio vai ficar nessa faixa de preço. E eu carrego essa posição para tentar pegar aí uma exponencialização maior. Mas vamos voltar para aquele gráfico que a gente estava avaliando, que era o Wink. Salvo engano, era esse aqui que a gente estava analisando, perfeito. Para continuar a nossa investigação de Smart Money. Basicamente o que acontece é que o Smart Money nada mais é do que um conjunto de carteiras bastante grandes que vão permitir a nós. E esse aqui é um site pago também. Essa é uma coisa que você tem que aprender em criptomoedas. Se você quiser o que tem de melhor, você tem que estar disposto a investir, tá? Não adianta querer ficar procurando tudo gratuito. Eu já fiz muito isso e me arrependo porque eu perdi tempo.
tem algumas ferramentas que são um investimento que vale muito a pena. Então, para dar um exemplo legal, olha só. Eu vou pegar aqui esse papel. Existem várias plataformas, tá? Que vocês vão se familiarizando quando vocês começam a mexer com cripto. Dex Screener é um lugar onde aparecem absolutamente todos os papéis existentes, todos os tokens que foram emitidos aí há menos de 1 hora já estão no Dex Screener. Então, ó, eu vou pegar aqui um papel aleatório FET, que é uma moeda aí bastante hypada, né? Quando você abre o FET aqui no Dex Screener, você vai ver que aqui você tem um negocinho para copiar e você consegue copiar esse address. Quando você vai na Nansen AI e você joga aqui esse contrato, você tem o contrato do token FET. Quando você vê aqui o contrato do token FET, você consegue ver qual é a movimentação de preço. Tá vendo aqui esse nerdzinho? Quando você põe only nerdzinho, você está querendo ver quem do Smart Money comprou nas últimas horas. E vocês veem que o Smart Money já não está mais em FET. Ou pelo menos não o Smart Money avaliado por essa plataforma. Quando você clica aqui em Smart Money, você consegue ver como que está a concentração de Smart Money nesse papel. Tem 15 holders que estão acumulando aí cerca de 1 milhão, certo? Ao longo do tempo, isso foi bastante oscilante. Vamos pegar a Peanut, que é aquela meme coin que está crescendo bastante. Peanut the Squirrel. Quando você pega aqui o Peanut, para ver se tem, ó, você vê que o net flow do Smart Money, o Smart Money está saindo. E é justamente quando o Smart Money está saindo que o preço cai. Aí você entra aqui em Smart Money e você vai conseguir ver, olha só, a tendência. Lá no início, o Smart Money estava entrando, mas desde então estão só saindo do papel, tá? Se você quiser fazer uma avaliação ainda mais completa disso, você pode fazer várias coisas. Por exemplo, cada uma dessas é uma carteira de Smart Money, ou seja, carteiras que compram uma quantidade enorme. Olha esse aqui, ó. Ele em 90 dias teve uma lucratividade de 16 milhões de dólares. Então, por exemplo, se eu clico aqui e copio o endereço dessa carteira, eu posso entrar, por exemplo, no próprio Dex Screener aqui, aí eu vou em Peanut the Squirrel, e aí eu venho aqui, ó, em Maker, e aí eu jogo Opa, pera aí que esse aqui não foi porque eu estou entrando no outro papel. Vamos lá, vamos fazer direitinho. Eu já selecionei essa carteira, mas antes eu preciso selecionar direitinho o token certo em que ele operou. É esse daqui que ele entrou. Aí eu venho aqui no Maker para tentar saber quando foi que um determinado holder aqui entrou ou saiu do papel. Então eu vou pegar, por exemplo, esse aqui, ó, Fred Whale. E aí eu copio a wallet dele, jogo aqui e aplico. Agora eu tenho uma coisa muito interessante. Isso aqui me permite ver onde que esse sujeito que ganha muito dinheiro e, portanto, é um smart money, é um cara que sabe entrar cedo nos papéis, comprou e vendeu os ativos. E olha só o que você vai conseguir ver. Espera aí que tá dando vários bugs aqui que eu tô mexendo. Ui. É assim mesmo, cripto é assim mesmo, velho. Meio bugado. Olha só. Esse cara, ele comprou lá no início. E mais, quando ele comprou aqui, ele saiu logo em seguida. Ele conseguiu aí 100% de lucro e caiu fora. Muito provavelmente, ele ainda está segurando parte das posições com um lucro gigantesco. Talvez ele esteja segurando alguma parte das suas posições com mais de 23x de lucro. E esse é o tipo de dados que a blockchain permite que a gente veja. Quando eu tenho um indicador que compila o Smart Money, basicamente o que ele faz é que ele tem uma rede automatizada que vai pegar esse monte de smart wallets, né, dos grandes compradores que compram o papel no momento cedo,
E ele vai pegar, ó, aqui por exemplo, eu consigo ver tudo que esse cara tem, quanto que ele está de lucro em cada posição, quanto que ele tem de cada uma. Isso é a blockchain, é um espaço totalmente aberto e transparente de transação, diferente do sistema econômico de corretoras, né? Do sistema econômico bancário. Veja aqui, ó, por exemplo, que quando a gente vê o token Netflow aí de alguns smart traders, você vê que a Jupiter está sendo comprada, você vê algumas outras moedas que eles carregam, e esses todos são dados que ajudam a gente a operar no mercado. Por exemplo, para tokens que acabaram de ser lançados, eu uso o Nansen até hoje. Mas para tokens mais consolidados, a gente consegue ter uma rede de smart money que serve como referência para a gente saber se um papel está com mais ou menos gente inteligente comprando. Então, quando você pega aqui um BBUSDT, e eu peguei aleatoriamente, inclusive está dando outro sinal de compra aqui que eu comprei hoje mais cedo, você vê que está balanceado. Quando você pega um CDFI, que eu comprei hoje, inclusive, olha só como ela já se movimentou, porque o Smart Money está comprando pesado, entendeu? Então esse indicador aqui é um indicador extremamente poderoso, porque ele basicamente pega esse monte de mecanismos de rastreio de carteira e eles compilam num único indicador que te dá modelos aí para você saber como agir, tá? Então, esse aqui é o nosso quarto critério. Então, eu falei do Smart Money, eu falei de redes sociais, eu falei de inteligência artificial que vai fazer análise de preço, usando vários indicadores e estudando o movimento dos papéis. E eu falei de uma análise técnica simples, mas muito poderosa, que é a avaliação de tendências de baixa. Olha aqui, ó, você talvez tivesse entrado aqui. Vamos ver se o Smart Money estava comprando pesado nessa fase? Vamos ver com calma aqui, ver o que o sinal teria dado para a gente. Ó. Smart Money e social estão fora. Aqui, a inteligência social começa a aparecer e o Smart Money está fora ainda, certo? Quando a gente põe play, vamos ver se o Smart Money entra em algum momento nessa tentativa de ruptura. Continua fora, mesmo com a ruptura. Vem. Aqui a gente teria sim, pelo nosso operacional, uma entrada, né? Porque a gente tem 3 critérios: 1, 2 e a ruptura desse canal de baixa. Mas o Smart Money está fora, isso aqui é um ponto para deixar a gente meio assim, como que o preço vai se movimentar se não tem gente grande comprando, né? Então aqui a gente teria um sinal que poderia ter sido ativado aqui, mas aí vem também onde que a gente sai. O critério para saída é o robô printar vermelho, tá? Não preciso de mais nada. Se o robô printou vermelho, eu saio aqui. Nesse caso, eu teria entrado nesse candle que rompeu e teria saído aqui com um loss de 12%, tá? Ah, mas eu não gosto de sair com o dinheiro, eu acho que tem que segurar até subir. Isso é uma posição, uma forma de ver as coisas amadora, porque isso te protege de todo o restante da queda. E vejam que essa ruptura dessa linha de tendência foi falsa, e assim que voltou a ser feito o movimento, ela está sendo travada aqui de novo, tá? O Intelligence Social Score voltou a ficar negativo, aí a gente até acelera para ver o que acontece. Continuam ambos negativos durante toda essa fase, então a gente não estaria comprando. Vejam aqui que mesmo com a ruptura do canal, a gente continuou com os indicadores negativos. E esse novo ponto indica a nós que é hora da gente puxar. E olha só como a gente consegue prever que aqui seria um novo ponto importante de ruptura, no mesmo momento em que a inteligência social e o AI Score começam a dar positivos, com o Smart Money ainda fora. E aí o que acontece? A gente vai embora nesse movimento, a gente tem aqui uma zona de resistência que também foi encontrada pelo sistema de inteligência artificial e a gente não consegue fazer essa ruptura. A gente ainda não sabia que isso aqui ia ser uma região de acumulação. Mas o fato dele ter perdido isso já nos leva a pensar que talvez aqui se forme aí um novo canal que vai precisar ser rompido no futuro. E a gente aguarda, vejam que aqui
os sinais começam a ficar um pouco mais dúbios. A gente está carregando essa posição e ainda não saímos, certo? Quando começa a dar sinais de que está ficando ruim, o balanço continua negativo, a gente está ficando preso nessa zona e printa um vermelho aqui, a gente sai de novo da posição. Dessa vez, deixa eu só puxar aqui, quando a gente entrou aqui, a gente entrou nesse candle. E quando a gente saiu aqui. Então a gente perdeu 2%, certo? Depois a gente continua o movimento, ajusta essa linha para cá. E aí a gente tem aqui mais uma entrada, tá? Só que dessa vez a gente tem um novo indicador. Além de ter o verde, além de ter o social score positivo, eu vou até voltar para ajudar a gente a realmente ter uma avaliação melhor do preço. Calma aí que eu fiz merda. Onde que estávamos? Aqui. Veja que aqui, quando o preço começa a se movimentar e dá esse sinal aqui, imediatamente o social score ficou positivo, o verde ficou positivo, a ruptura aconteceu, só que agora vocês estão vendo também o quinto critério, que é essa nuvem verde, e o Smart Money balanceado. Opa, esse aqui está sendo um movimento com mais chance de ter força. De qualquer maneira, ele ainda não rompeu essa resistência. E a resistência realmente mais importante, ela só vai realmente dar entrada para a gente quando a gente fecha um candle acima para ele continuar o movimento. Enquanto ele não fecha, a gente ainda fica na dúvida. E veja, pelo robô, a gente só perdeu 12% aqui e 2% aqui, tá? Agora a gente fez uma nova compra. A gente fez uma compra agora nesse candle aqui. Será que a gente vai levar mais um stop? Vejam que o preço começou a voltar a uma movimentação desfavorável, mas agora ele parece estar com mais força. Notem também que por mais que o sinal tenha sido dado aqui, é muito comum o preço voltar a retestar essa zona. Então aqui também é uma compra que a gente costuma fazer, porque ele ainda não ficou vermelho, está fazendo um recuo a princípio para continuar o movimento de alta. Isso aqui é algo que a gente faz regularmente. Então eu poderia dizer que agora a gente está com uma posição aqui, tá? E aí quando a gente continua o movimento de preço, opa, olha o que ele fez hoje. Olha o que ele fez hoje. Esse movimento ele era mais forte, a nuvem estava favorável. O Smart Money eu nem vi, estava concentrado e acabei nem vendo onde que o Smart Money começou a ficar positivo. Vamos ver direitinho para saber exatamente onde que ele rompe com força. Vamos ver, ó, balanceado, 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 balanceado e eu acho que vai ser na ruptura. Aí, ó, entrou. Pô, isso aqui é absurdo, hein? E aí é para vocês verem a força dessa ferramenta. Notem que a entrada do Smart Money aconteceu antes de ser printada aqui uma grande movimentação de alta. Então, se você estivesse esperando pelo quinto ponto de confirmação, ainda assim você teria entrado imediatamente antes do movimento de alta. Inclusive, você teria entrado um dia antes, tá? E aí, imagina, em vez de você ter feito 15 mil operações, você fez 3 operações. E das 3 operações, uma deu menos 12, uma deu menos 2%, e agora, se você fez uma operação aqui nessa região de suporte, você está carregando aí 35% de lucro já. E esse movimento só está começando, porque agora que ele rompeu toda essa zona de acumulação, a tendência desse preço agora é disparar e buscar novos pontos, tá, de resistência. O primeiro é esse daqui, com mais 47%. Então, se você comprou aqui, você já vai fazer 80%.
Se você comprou aqui também, você já faz quase 100%, certo? Então a gente, quando opera usando essas ferramentas, a gente está usando um tipo de ferramenta muito poderosa para preservar o seu patrimônio e evitar, por exemplo, que você não tivesse vendido aqui e visse o seu patrimônio desvalorizar 60%, que você não tivesse vendido aqui e visse seu patrimônio desvalorizar 25%, que você não tivesse vendido aqui e aí você reentraria na mesma faixa de preço praticamente, sem precisar passar nervoso durante o período de queda, tá? Então, basicamente, você tem aqui uma ferramenta muito poderosa. Essa é a ferramenta que vai fazer a gente ter resultados durante o bull market. Como eu disse, para você fazer essa análise e ter confiança em tudo isso, esse indicador ajuda bastante. Mas, por exemplo, e agora? E agora se eu quiser entrar? Onde que eu vou entrar? Uma das regiões de compra é o reteste dessa zona. Então, se o preço voltasse para essa faixa de preço de 1,74, amanhã eu poderia comprar aqui pensando numa operação de alto nível de acerto. O que eu não posso é comprar aqui no desespero e achar que tudo bem comprar o papel 8% mais caro do que eu poderia comprar da maneira correta, né? Então eu acho que esse é um pouquinho da forma como eu explico. Agora vocês podem perguntar assim: ah, mas quando eu saio do papel? Como eu mostrei para vocês aqui, a saída do papel ocorre quando o robô me dá um sinal de que a tendência está invertendo. Então esse aqui é o nosso stop loss. Ele é um stop loss traçado por inteligência artificial, por isso que nas lives eu não falo assim, o stop é aqui. Agora, existem alguns outros stops que a inteligência não dá e que são muito inteligentes. Por exemplo, vamos supor que você está acompanhando o preço aqui, você comprou e está vendo esse movimento aqui fortalecido com 3 candles segurando essa zona de suporte. Só que daí o que você vê? Você vê esses 3 candles perderem essa região. E uma das coisas que a gente sabe é que quando a gente perde uma região de suporte, ela vira resistência. E uma das coisas que a gente sabe é que se um candle fecha embaixo da zona de resistência, ele tende a continuar o movimento de baixa. Então eu não preciso esperar a inteligência artificial me dizer que eu tenho que sair dessa posição aqui. Então eu, que sou um trader um pouco mais experiente, eu não espero toda essa queda aqui de 15%. Para mim é muito claro que no momento que ele perde essa mínima aqui, com aí aproximadamente 6%, já é hora de eu sair dessa operação, ela não foi para frente. Se eu pego esse movimento aqui, mais uma vez o que aconteceu? Eu tive um reteste, tive uma tentativa de saída, e aí mais uma vez o papel despencou. Eu consigo saber também que quando ele bate na resistência, volta, faz um candle de indecisão, o nome desse tipo de candle é doji, é um candle com o corpo estreito, sombras longas dos dois lados. Quando eu perco essa mínima, o preço tende a cair. Então eu que entrei aqui nessa região, possivelmente, eu já garanto esse lucro aqui de 27%, sem precisar esperar que o preço caia até aqui e o robô me dê. Inclusive eu poderia ter comprado aqui, talvez eu tivesse vendido aqui com meus 28 de lucro e tivesse recomprado nessa região, porque estava parecendo que ele ia continuar, né? Se não acontecesse, eu só ia perder 1%, aí quase nada, entende? Aqui é a mesma coisa, mais uma vez houve uma rejeição. Só que aqui eu tenho uma nuvem mais forte, eu tenho o Smart Money balanceado que vai ficar dentro do papel em breve. Então eu consigo otimizar, nesse caso, a ideia de que aqui talvez seja um bom ponto de compra agora, assim como aqui tinha sido um bom ponto de compra. Então, o stop, ele é dado pela inteligência artificial, mas nem sempre é o melhor. Dá para você otimizar isso se você sabe de análise técnica. E aí existe aqui no robô, e essa é uma questão que eu às vezes não mostro, um conjunto enorme de indicadores extra, tá? Cada um desses aqui é um robô diferente, só que atualmente esse que a gente usa é o que tem maior nível de acerto. Uma das funções que existem aqui é essa função de take profit,
que basicamente é uma função em que o robô te indica... Deixa eu tirar essas linhas de tendência para o gráfico ficar mais bonito, mais limpo para a gente avaliar o que a gente quer. Note que durante um movimento de alta, a gente nunca sabe até onde o preço vai andar. Então, uma das coisas que a gente pode fazer é usar o instrumento de Take Profit também. E a gente pode realizar 10% aqui, a gente pode realizar 20% no segundo Take Profit. Aí a gente realiza todos os nossos lucros nesse momento. Então a gente ganhou dinheiro aqui, ganhou mais dinheiro aqui, saiu aqui de toda a posição para preservar todo o ganho que a gente tinha feito desde aqui de baixo, né? Só que aqui a gente printou um verde de novo. Inclusive a gente printou um verde com a ruptura da tendência de baixa. Então, nesse contexto, inclusive a tendência de baixa aqui com essa vela fica aqui. Então, aqui a gente poderia reentrar como parte da posição. E a gente vê aqui, ó, que ele preservaria aqui o ganho de profit de novo. Você ganharia 50%, você já pode realizar uma parte aqui. E aí depois, quando ele volta a ficar vermelho nessa região, você sairia com mais 7% de lucro. Então, veja que essa ferramenta de Take Profit, nessas pernadas de alta, ela vai te auxiliando também a realizar lucros parciais que garantem a você um acúmulo patrimonial progressivo, tá? Então, realmente é uma ferramenta muito poderosa. Junto com a análise técnica, você consegue evitar de maneira drástica as suas perdas e isso dá para você aí uma oportunidade de ganho muito alta, tá? Então, é basicamente assim. E aí ficou faltando só eu falar do quinto critério, que é a nuvem de Ishimoku. Nuvem de Ishimoku é uma ferramenta matemática criada por um matemático japonês e ela funciona da seguinte maneira. Quando a nuvem de Ishimoku está verde, deixa eu pôr a nuvem de Ishimoku tradicional aqui. Ishimoku Clouds. Vamos primeiro ver como que se opera nuvem de Ishimoku normal. Basicamente o que acontece com a nuvem de Ishimoku é assim. Vocês estão vendo que tem uma linha de tendência de alta, que é essa verde, uma linha de tendência de baixa, que é essa vermelha, e uma zona de transição, tá? Basicamente, para você operar a nuvem de Ishimoku, você procura momentos em que haja um cruzamento da linha de alta com a linha de baixa. Para dar um outro exemplo, você procura um momento em que haja um cruzamento da linha de baixa e de alta. Vejam que aqui ó, elas quase se cruzam, mas descruzam de novo. Eu posso até mostrar primeiro só com as linhas para ficar mais claro. Veja que aqui, não é essa linha que eu quero não, eu apaguei a verde. Aí, perfeito. Basicamente, quando ela cruza, eu tenho uma virada da tendência para um movimento de alta. Então, a partir daqui, eu tendo a ter movimento de alta. Então, ela prevê o movimento futuro, entende? Olha só, e vai embora. Aqui, ó, houve um cruzamento. Então, ela antecipa um movimento de baixo. Aqui, futuro, ela antecipa um movimento de alta. Aqui, baixa, ela antecipa um movimento de baixa. Então, ela é um bom instrumento para você fazer avaliação de papéis. Acontece que a nuvem de Ishimoku aqui é mais visual e mais simplificada, e ela basicamente tem a função de te ajudar a entender quando está havendo uma virada de tendência. Então aqui você tem uma virada de tendência de longo prazo que tende a se manter, e geralmente a base das nuvens de Ishimoku ela é utilizada como suporte para os movimentos. Veja que aqui ele usa como suporte, e geralmente quando há uma ruptura, isso aí antecipa um movimento de baixa mais importante. Veja que aqui, por mais que tenha ficado verde, a nuvem de Ishimoku ainda está apontando uma tendência de baixa. Veja aqui que em um determinado momento começa a aparecer uma nuvem verde, mas logo já inverte, já fica baixa, já começa a mudar.
e agora a gente está com uma nuvem cada vez mais verde, iniciando um novo movimento de alta, que poderia muito bem ser um movimento falso desse tipo, mas que também tem probabilidade de ser um grande movimento como esse, tá? Então esse é o quinto critério e basicamente ele é um indicador com menos sinais falsos. Veja que aqui ele não me deu esse sinal de entrada, aqui ele deu muito fraco sinal, você entraria mais tarde, você só entraria nesse candle e mesmo assim entraria para já sair logo em seguida. Então ele é um candle que dá menos sinais, ele se inicia mais atrasado em geral, mas ele é um movimento aí com alto grau de assertividade. Por isso que ele é um quinto elemento que a gente usa nos nossos critérios, tá? Então, quando a gente usa a confluência de todos esses fatores, e aí eu pego até esse papel aqui que a gente estava analisando hoje e entrou, e eu coloco aqui os principais elementos que eu gosto de utilizar para minha análise, que envolvem o candle color modificado, mais a linha de tendência, mais Ishimoku, mais inteligência social e mais smart money, a gente começa a ver oportunidades de entrada como essas, em que aqui você tem os 3 critérios preenchidos já de ruptura, smart redes sociais e linha verde. Então aqui eu já tenho oportunidades de compra baratas como essa que eu fiz. E aí, quando você tem a confirmação com o Smart Money ou com a nuvem de Shimoku, que vejam que ela está querendo começar a virar, você está preparado para um movimento mais de longo prazo, entendeu? De entrada em fluxo de capital e preparo para um movimento mais exponencial de alta. Acontece que para você fazer esse controle e aproveitar de fato essas oportunidades para lucrar, você tem que saber também quanto dinheiro colocar aqui. Qual o tamanho da minha posição? Porque eu posso entrar com 10 reais aqui, eu vou fazer 200% de 10 reais, mas eu posso entrar com 1 milhão também. E será que eu não vou quebrar caso esse sinal seja falso? Para saber o tamanho da posição, você precisa ter uma noção de gestão de risco. E eu uso essa foto e vou continuar usando. Quem já viu, se acostume, porque essa é a foto mais importante que a gente tem. Tudo isso que eu falei para vocês é 15%. Alguns de vocês que já viram com calma meus outros vídeos já sabem isso que eu expliquei nesse vídeo. Mas vocês compraram aqui? Vocês compraram aqui? Vocês estão comprando aqui? O próximo passo, e que é mais importante do que o robô pode me dar, é um estudo de gestão de risco. E a gestão de risco, ela é feita de maneira amadora pela maioria das pessoas, porque é um assunto árduo, complexo. Existe toda uma área de estudo de gestão de portfólio que trata disso. Só que nesse vídeo aqui, eu resumo para vocês anos de estudo de matemática financeira e outras coisas para dar para vocês um modelo operacional que otimiza o ganho. E mesmo quando vocês estudarem isso e já tiverem um operacional vencedor, vocês ainda não compram aqui, ficam com vontade de comprar aqui e quando olham esse aqui ficam em dúvida se deveriam comprar. Porque o mais importante depois de gestão de risco e depois de metodologia de trade é disciplina, controle emocional, paciência, confiança no operacional. Esse é um tópico aqui em que eu pretendo criar vídeos e conteúdos mais para frente em que a gente fale um pouco sobre isso. Isso aqui é treinado. Disciplina é algo que se treina, controle emocional é algo que se treina, autocontrole e paciência, mas isso aqui é um tema mais amplo que envolve saúde mental. Para quem não... Acho que todo mundo que chegou até o fim aqui do vídeo me conhece, né? Vocês sabem que eu sou médico, sou especializado em saúde mental, então esse é um tema que me interessa bastante. É o tema mais importante de todos, porque mesmo tendo um trading que claramente ganha, claramente vence o mercado que eu estou apresentando para vocês, mesmo tendo um vídeo de 48 minutos que ensina para vocês tudo que vocês precisam saber sobre como operar o mercado, com a gestão de risco correta, vocês não operam. E é assim que todo mundo faz e eu fiz durante muito tempo.
Isso aqui é o elemento mais importante no final. Então agora que vocês já têm essa visão, vocês precisam começar a pôr em prática. Vocês precisam pôr em prática o uso do modelo. Isso aqui vocês conseguem fazer seguindo meu canal e acompanhando as lives. Eu não só... Tem coisas que o robô não faz. Por exemplo, eu não estou acompanhando os 45 mil tokens, eu estou acompanhando os principais. Eu estou acompanhando os que vão dar mais lucro para vocês. Querem ver uma coisa? Ó, esses papéis que eu estou acompanhando, se a gente põe aqui Change, olha quantos que estão verdes. Olha quantos que estão vermelhos. Agora pega aqui o conjunto de papéis que estão verdes e vermelhos e veja a quantidade de papel vermelho em função dos papéis verdes que a gente tem aqui numa ordem maior. Olha outra coisa. Se você pegar aqui e organizar por ganho, vejam que a gente sempre tem entre as nossas principais posições uma gama alta de papéis que a gente acompanha, que são os que estão performando melhor. Olha só quantos papéis que a gente acompanha que são os mais bem posicionados no mercado. Quando a gente vai chegando mais para baixo, vocês veem que diminui a incidência de papéis. Então, só o fato da gente escolher bem os papéis que a gente analisa já oferece para nós um tipo de ganho diferenciado. Por exemplo, aqui, ó, e essa é uma outra lista que a gente segue, a gente tem 3 papéis dando prejuízo hoje, 2 papéis dando prejuízo hoje. Uma das nossas maiores posições, que é essa daqui, é o papel que melhor performou no mercado nos últimos dias, né? Nas nossas posições atualmente abertas, o lucro que a gente tem é infinitamente maior do que os prejuízos, né? Então esse tipo de conteúdo ajuda você, no início do começo da sua jornada como trader, a não fazer sardinhagem. Por isso que vale a pena acompanhar o canal. Outra coisa, você não vai precisar despender aí 30 mil para começar a mexer com isso aqui, né? Você vai conseguir fazer isso sem precisar desse investimento inicial, que às vezes é muito pesado para a maioria das pessoas. E você tem acesso a essa informação aqui, tá? Com o tempo, nosso canal vai ter alguns alarmes que vão ajudar a gente a aproveitar isso em tempo real. Alguns membros do canal já têm, né, um grupo VIP em que eles recebem esse tipo de alarme ao vivo e podem adotar uma operação de acordo, tá? Todo o dinheiro que eu recebo ou vou receber aqui no canal, eu vou reinvestir nele, tá? Eu quero criar outras ferramentas para a gente conseguir ganhar dinheiro juntos, né? A ideia é que vocês aprendam, se tornem cada vez melhores para a gente criar um grupo de traders aí de alta rentabilidade para ganhar dinheiro nesse mercado juntos, tá? Então esse vídeo aqui, o que eu quis fazer foi mostrar para vocês de maneira mais aprofundada a justificação do nosso modelo operacional. Eu também fiz questão de levar e trazer à tona de novo isso para vocês, que isso aqui é só uma pequena parte. Porque eu posso acertar esse trade, mas você teve coragem de entrar com 10% do seu patrimônio aqui? Ou você nem entrou? Você teve coragem de entrar e agora está com 50% de lucro em 2 dias, o que significa 5% do seu patrimônio em 2 dias, que é metade do que você espera receber em 1 ano de investimento na bolsa? Esse é o tipo de coisa que você só faz quando você entende de gestão de risco e está confiante de que aquilo que você faz em gestão funciona. E eu explico para você como que você faz isso aqui. E por fim, agora terminando de verdade, a questão da inteligência emocional, da gestão, é algo que depende de você começar e de você se expor. Eu me lembro ainda quando eu estava no meu primeiro trade, há uns 6, 7 anos atrás, que eu colocava R$10 e ficava suando frio quando ele caía 5. Até você se sentir mais confortável para pôr 100 mil e ganhar 50, ou perder 30, perder 10 mil, leva tempo. Só que esse tempo é precioso. Quanto antes você começar, maiores as chances de você conseguir colher frutos do seu trabalho duro. Então agora, eu acho que o que você precisa para dar um passo aí na sua vida de trader é começar. Então faz uma análise de gestão de risco, entenda como isso funciona,
Veja esse vídeo em que eu explico em 48 minutos tudo isso. É muito pouco tempo perto da quantidade de conteúdo que tem. Depois reveja aí os vídeos, tire as dúvidas comigo, vocês sabem que eu sou bem acessível. E você vai estar dando um salto que vai evitar de vocês ficarem 4, 5, 6, 10 anos patinando no mercado antes de ganhar dinheiro e já vão aprender exatamente o que vocês precisam. 100% do que vocês precisam para fazer dinheiro nesse mercado. Fechou, gente? Espero que vocês tenham gostado. Mais um dia de conteúdo denso. Às vezes é assim mesmo. Quem consegue acompanhar sabe que vale a pena no longo prazo. Então agora eu deixo vocês aí descansando. Peço de novo que vocês entrem no canal. Minha posição aqui tá andando. Smart Money não entrou, vai entrar em breve. E eu acredito que logo logo a gente vai estar colhendo os frutos aqui dessa operação. Mais uma operação de sucesso aí do nosso modelo operacional. Ah, mas e se cair? Se cair, o vermelhinho me salva. Se cair, eu tenho possibilidade de reentrar em uma outra oportunidade, porque a minha gestão de risco está absolutamente dentro do que a gente tem que fazer. Fechou, molecada? Sigam o canal, deixem o like, um abraço a todos e bom fim de semana. Falou!